Salve, salve pessoal, estou no 13º programa aqui do meu Dan News Podcast e hoje eu tenho a honra de trazer um ex-aluno meu. Engraçado, né, que a maioria das pessoas que eu tenho entrevistado foram ex-alunos, porque significa que está indo bem, isso é importante, né? Esse meu ex-aluno, ele faz engenharia, está terminando engenharia na UFCAT, né, que é a antiga Universidade Federal de Goiás, que agora é a UFCAT Catalão. E eu tenho um prazer enorme, ele é um esportista assim que é campeão. Então a gente vai falar um pouco da vida dele e um pouquinho da o que ele está pensando na profissão, o que ele vai fazer, se vai continuar. Vamos lá, vamos descobrir aos poucos aqui, tá certo? Delos Rezende, muito obrigado por você estar aqui. Que É isso. um prazer enorme você estar aqui. Fiquei feliz demais da conta. Eu tinha falado para você, aí depois você, vamos esperar, né? Eu gosto de sempre falar para as pessoas, mas depois esperar a repercussão que pode dar. E eu Sim, fico muito feliz de você estar aqui, né? Você foi meu aluno no nono ano, eu acho que foi no nono ano, no primeiro, uma coisa assim. foi no nono ano. E foi muito bom, porque eu sempre fui um rapaz assim, muito atento, né? Isso também se deve ao esporte, né? Sim, com certeza. E agora, então tá, desde aquela época você já pensava em fazer engenharia? Então, eu estava no nono ano ali, né? Então, assim, eu já me identificava um pouco com a área de exatas, que foi meio que, digamos que, o que eu tinha mais facilidade, né? Certo. Então, consequentemente, o que me levou a ter uma petição maior por essa área, né? De exatas, seja matemática, seja engenharia da vida. E aí, com o tempo, meu primo foi seguindo a carreira de engenharia também, não engenharia civil, como a minha, mas engenharia eletricista. Foi engenheiro eletricista, né? É formado hoje. E acabou me incentivando também, dando uma puxada. E aí, com o tempo, fui aprendendo a gostar de construção, essas coisas, e logo, né, veio a oportunidade de estar ingressando na universidade, logo que eu saí do ensino médio também, né? Então, foi mais pela afinidade com exatas, digamos, até mesmo com química, né, que foi uma das matérias que a gente teve, você ministrou pra gente na época. Biologia também era uma das áreas que eu Mas tinha você mais tinha um aptidão afinidade. mais com a área de Sim, exatas. sim, física, matemática sempre foi meu forte, digamos assim. E tem uma coisa Porque, interessante, pessoal. A família do Delcio, que eu conheço o pai dele, eu conheço o tio, conheço os primos também, que foram meus alunos também. E eles são meninos muito espertos, muito inteligentes, assim, são trabalhadores espertos. Então, o que que a gente fala para isso? É ver nisso, ver que é possível você conciliar as coisas também. Tanto é que hoje você ajuda seu pai também, tem toda essa questão sim, aí, né? com certeza. Meu pai, né, hoje não é o dono, o proprietário, né, mas ele ajuda meu tio lá na lanchonete Resende, que é do meu tio, né, Da inclusive pai família, do né, meu ali, né? primo, da família. Então sempre tem oportunidade, eu estou ali ajudando eles, trabalho também. Tô terminando a faculdade, né, todo, digamos assim, o décimo fatorial ali já era para ter terminado há um tempo, mas devido a alguns contratempos familiares, algumas coisas que aconteceram devido à pandemia também, né, A pandemia que, veio para acabar com todo mundo. sim, então teve aquele que, né, não saiu prejudicado em alguma área. E eu não fui diferente. Eu tive alguns contratempos, sim, que me fizeram ter digamos que esse término tardio aí, né, da Repensar, faculdade. né? Repensar, já tranquei, quis seguir a área de concurso, falei, não, vou fazer um curso de gestão de segurança pública mesmo. Inclusive, eu até comecei, mas não cheguei a Concluiu, né? concluir. Falta aí alguns módulos também, mas é online, então é bem tranquilo. E tô no último período, tô literalmente no último período, pegando a última matéria, a disciplina que falta, e o TCC. Tô mexendo nos dois aí, em contrapartida, né? O calendário da UFCAT está um pouco atrasado, por conta daquela greve dos professores que teve no Sim. começo do ano. Então a gente vai ter o recesso agora e em março eu tô concluindo, se Deus quiser eu colo o grau. E no caso da engenharia, você tem uma aptidão assim maior por obra, ou escritório, alguma coisa, ou até mesmo ser professor? Você tem essa aptidão? Dan, então, ano passado foi um ano assim, que eu digo que foi um divisor de águas para mim Certo. na carreira mesmo. Eu digo assim, né, no âmbito profissional. Porque eu estava um pouco desiludido com o curso, já do tempo da pandemia, né, que foi aquele constrangimento, ter aula online, aquelas coisas, e eu não estava tendo contato com a prática. Então, ano passado, eu falei assim, não, eu tenho que ter esse contato, porque de nada adianta eu formar, ter o Sim. conhecimento teórico e não ter experiência prática. E foi o quê? Eu cheguei na minha mãe, meu pai, comentei com eles, falei assim, ó, eu tô indo pra Goiânia, tranquei o curso lá em Catalão, né, faltava algumas matérias para fazer. Falei assim, ó, eu tô indo pra Goiânia em busca de uma oportunidade, e já tinha até uma indicação de um amigo meu para uma empresa, trabalhar como estagiário. Então eu fiquei um ano lá. Eu fui para lá no comecinho do ano, Dentro dessa área de construção civil? construção civil. Trabalhei com obras lá. Assim, óbvio, né, como estagiário, Sim. digamos que analista ali e tudo mais, mas foi assim, cara, foi uma experiência incrível.
que eu tive, trabalhei numa indústria farmacêutica lá, a gente fez algumas reformas, construímos docas que digamos que um setor tipo que tem na Friato, uma Sim. empresa aqui da cidade, tem aquela carga e descarga de paredes, medicamentos, coisas que chegam, né, mercadorias de modo geral. Então a gente fez essa obra que é toda uma estrutura de fundação bem elaborada, muito bem calculada. Então foi uma experiência incrível. Depois de lá eu trabalhei também numa obra de alto padrão lá na Alphaville dos IPs. Então assim, foi uma casa, no orçamento dela na época era tipo milhões de reais. Nossa. Então assim, cara, É foram engraçado, né, experiências que a incríveis. gente tem visto, por exemplo, a gente vê até em Piruzi, tanto que construção, eu falo assim para os colegas meus assim, ó, você tem dinheiro? Monta um material de construção, tanto que você Ah, não acha mão de obra, né? De sim, repente pode achar mão de obra, mas não tão qualificada. E exato. pô, se você precisa de uma reforma assim, o piso é o trem mais difícil de encontrar no mundo, né? Em Pires do Rio, né? Sim. Vamos dizer assim, porque Pires do Rio é uma cidade que cresceu bastante somente nessa área de imobiliário, né? E assim, é engraçado que, igual você comentou sobre piso, mas piso é uma das partes na construção civil que é a mais difícil É de mesmo? acabamento, né? Hoje em dia é muito difícil você achar um pedreiro que assenta piso, por exemplo, com qualidade, né? Porque ele é um pedreiro, tipo, vamos supor, tem as classes, né? Classe um, 2, 3, é um pedreiro. Classe 3 seria o denominado Sim. corretamente, né? Em cidades maiores e tal, tem essa classificação. Porque o cara que ele é pedreiro básico, digamos assim, é o que faz o concreto ali, que faz, né, concreto de viga, pilar, levanta uma estrutura básica da Certo. casa. Agora essa parte de acabamento já é um pouco mais delicada. Você acha que, igual, por exemplo, quando a gente até fala isso hoje no mercado de trabalho, você acha que essa questão, porque geralmente os pedreiros, que são, nós temos ótimos pedreiros em Pires do Rio, e eles geralmente passa de pai para filho, mas hoje, de uma certa forma, a moçada está indo para outros caminhos. Você acha que vai chegar uma hora que a gente vai ter que importar mão de obra? Vai ter isso? Você acha que acontece? Pode Ah, não, acontecer? eu acho que assim, pelo tamanho da nossa, assim, não nós merecemos, obviamente. Mas por ser uma cidade interior, assim, como você falou, é um pouco hereditário também, né? Já é um pouco de família. O Sim. pessoal já tem experiência, vê o pai trabalhando desde novo, já ingressa no mercado, no mesmo ramo ali. Então acho que essa questão de ter que importar a mão de obra para cá é só em quesito, assim, de grandes portes, digamos, para Acaba que eles terceirizam, né? construir uma indústria, que aí já entra mão de obra qualificada, né? Tem todo um requisito, um padrão que tem que ser seguido, as normas, né? Que tem que ser seguido de acordo com a BNT, de acordo com o regulamento da Uhum. construção civil, de fato, né? Então acho bem difícil isso acontecer. Deus, você teve em Goiânia, aí depois você veio para cá e depois você continuou o seu curso na UFCAT. Sim. Você tem vontade de ficar por aqui ou você não vou desbravar? Dan, assim, eu acho que é até um pouco complicado, assim, Ainda não sabe não, ainda. não é nem que eu não sei, eu acho assim, é um pouco complicado eu continuar aqui em Cris do Rio, porque assim, para mim que vou estar começando, eu ainda não tenho um nome, não tenho uma referência, Delcio, como engenheiro civil, Entendi. entendeu? Então, para eu conquistar um nome, para eu ter algo aqui em Cris do Rio, eu acho que teria que ser ou ter uma indicação, ou seguir alguma coisa da família, né, dar Hum? continuidade no escritório, alguma coisa do tipo, para eu conseguir sair bem, para eu conseguir me desenrolar bastante, né, conseguir criar, digamos que Fica à vontade, fica à vontade. criar, digamos que A namorada linda dele. Gente, essa menina canta tanto. A primeira vez que eu a vi foi na academia. Aí depois eu estava na igreja, eu estava na missa, eu vi ela dando assim, gente, mas essa menina é da academia, a voz dela é linda. Só, tá de parabéns pela namorada. Que voz linda que você tem. obrigado, Parabéns, eu viu? acertei. Então tá. Aí, mas acontece o seguinte. Aí eu quero entrar na questão do esporte, certo? Uhum. Porque quando eu fui seu professor, eu lembro várias vezes você de roupa de esporte, tá? Mas você tinha dado uma parada? Então, foi o seguinte, o jiu-jitsu é uma paixão minha desde a infância. Quem te levou pro jiu-jitsu na infância? Cara, foram meus amigos, de escola mesmo, de turma. Foi um ou dois ali que começaram, na época eram todos faixa branca, iniciantes, né? E foi naquela empolgação, comecei a fazer jiu-jitsu, comecei e tal, tá. E aí eu falei assim, cara, por que não começar, né? Sempre fui um cara que gostou, apaixonado pela luta, assim, gostava de ver os UFCs da vida, né? Falei assim, vou dar essa oportunidade, né? Vou ter essa curiosidade. Na época, assim, eu sempre fui um cara esportista, sempre gostei muito. Desde novinho eu fazia futebol, meu pai me colocou na natação muito cedo, depois, consequentemente, fui pro futebol, né? E seu pai já é alto? Já? Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,88. Ah, da altura dos meus irmãos. Os meus dois irmãos têm 88 e eu fiquei picote. Mas, Então, mas aí então tá. Aí os amigos te influenciaram, sim, me você influenciaram. foi ter Na uma época, tendência mais pro esporte nessa parte de lutas. sim, na época até foi o Ricardo Favorito, tinha um projeto social lá no Sagrado, inclusive, lá onde eu formei, né?
tive aula com o senhor. E aí, assim, eu comecei na faixa dos 10 anos de idade. Comecei e aí, assim, criei uma paixão mesmo. De lá eu fui pra academia, né, do Ricardo, aí fiz amizade com os meninos de lá, porque a gente costuma até brincar, né, o jiu-jitsu ele não é apenas um esporte, ele é como se fosse um estilo de vida mesmo. Sim. Você cria uma família que tá ali dentro, né, o pessoal abraça a causa e, assim, cara, é muito bacana. E o Então Ricardo ele tem uma linha de pôr os meninos no eixo muito interessante, né? Isso também é do esporte, né? Não é nem só pelo Ricardo. Lógico, ele tem um mérito dele como professor e tudo mais, da questão da disciplina em si, né? Ele faz Sim. com que a gente tenha essa disciplina, esse comprometimento com o respeito, né? Tanto é que vem muito dali de dentro, você ter o respeito. Quando você entra no tatame, a saudação que a gente faz é uma forma de respeito. Você está reverenciando o local, é como se fosse um local sagrado que você está entrando para lutar, para um ringue, né? Então a gente faz o cumprimento, né? Bate aqui as duas mãos, abaixa a cabeça e cumprimento. Fala os, o nome reproduz, né? A palavra os, que é como se fosse uma saudação mesmo. Sim. Em japonês, né? Não sei qual que é a A origem. dessa palavra, mas tem toda essa questão do respeito, da hierarquia, que a gente tem que respeitar. Não é uma briga de rua, né, gente? Então, assim, aí foi isso. Comecei nos meus 10 anos, e aí treinei até por volta dos 14, 15 anos. Na época, digamos que assim, no infantil e no juvenil, tem as faixas que são diferentes das faixas quando você é adulto. Porque a partir de 18 anos você é considerado adulto. Tá, mas me conta um negócio. Quando você entrou, você já foi direto pro jiu-jitsu ou você escolheu outro esporte? Me faz a diferença, que muita gente tem uma dificuldade. Por exemplo, como eu gosto de ver, mas eu não tenho entendimento tanto, eu fico assim, qual a diferença de taekwondo, jiu-jitsu, karatê? Quais são essas diferenças? Cara, Quando sim, você entra você entrou nessa idade de infância, sim, você já tinha que já começou uma linha, eu gosto mais disso. sim, com certeza. Tanto é que a maioria das pessoas, quando, né, que não tem um conhecimento prévio sobre a luta em si, fala, você tá fazendo jiu-jitsu, pode dar murro, pode dar soco, não sei o quê. Fala, não, cara, é diferente. Porque dar murro, dar soco, você vai pra um boxe da vida, você vai pra um taekwondo, que pode, né, chute, cotovelada, pesada, enfim. Já no jiu-jitsu, não. O jiu-jitsu é conhecido também, né, como uma arte suave milenar. Ela vem de milênios e milênios de anos, onde começou, que era a princípio uma aula de defesa pessoal. A pessoa entrava para aprender a se defender. Começou lá com, né, os japoneses e tudo mais. Ela tem a origem brasileira, sim, né, que foi dando aperfeiçoado com a família Gracie. Então, A família assim, Gracie é famosíssima. nossa, foi eles que, né, trouxeram o jiu-jitsu aqui pro Brasil e hoje são referência pra gente, né? Então, assim, o jiu-jitsu eu digo que ele é um esporte de imobilização. Tem o princípio do judô, que o judô é apenas a queda, né? Você tá ali trocando posição com o seu oponente, você quedou, você ganha a luta, dependendo da queda, né? Até o ippon, que é o que vale mais ponto. Então, assim, o jiu-jitsu, digamos que a diferenciação dele pro judô, que é o mais similar, é que no jiu-jitsu, no chão, é que começa a luta, de fato. No judô, não. No judô, quando você derruba seu oponente no chão, já acaba a luta. Aí, no caso, no chão, no jiu-jitsu, você tem que imobilizar seu adversário, é isso? Sim, tem duas opções, né? Igual, cada graduação tem um tempo de luta, mas suponhamos que você está no campeonato. Tem aí, hoje eu tô na graduação da faixa azul. Minha luta dura em média 6 minutos. Eu tenho 6 minutos para eu imobilizar meu oponente. Uma vez que eu não consigo imobilizar, nenhum de nós dois sejamos finalizados, aí vai pro ramo da pontuação. Cada golpe tem uma pontuação. Por exemplo, se eu quedar ele, eu ganho 2 pontos. Se eu fizer uma raspagem, que são as posições do jiu-jitsu, né? Eu ganho 2 pontos também. Se eu passar a guarda, eu ganho 3. Montada, pegada de costas, são 4 pontos. Então, se não chegar ao final do tempo, ninguém tiver finalizado ninguém, né, que é a imobilização, vence aquele que conseguir mais pontos. Cara, tem que ter uma linha de raciocínio rápida demais da Sim, conta, né? Porque qualquer vacilo seu... Exato. Vamos supor que a luta tá empatada ali, 2-2. Eu raspei ele uma vez, ele me raspou uma vez. E aí, por um descuido, ele me bate uma raspagem e eu volto. Aí tem a questão dos 3 segundos que tem que ser contado para marcar a pontuação. Senão é só vantagem. Aí essa vantagem faz com que eu perca a luta, né? No caso de empate na pontuação. Entre o quesito vantagem, o quesito da punição também, né? Caso faça alguma coisa que não possa, que tem todos os requisitos ali a serem seguidos. O pessoal, por exemplo, o cara tá no meio da luta, mete a mão por dentro da sua calça aqui, não pode, tem que ser por fora. Tem todo tem todas umas assim, particularidades ali, né? O Del, você acha assim, que igual, por exemplo, eu tenho um afilhado de 7 aninhos, né? Que ele ainda não está fazendo nenhum esporte, mas tem uma idade específica boa da criança entrar, ou é para toda idade certo? Não é assim, né? Dan, eu acho que assim... Assim, todo esporte serve para toda idade, mas assim, em termos assim, igual, por exemplo, você começou de criança, né?
e depois você foi aperfeiçoando, e agora você já tá voltando com tudo. Sim, Então você já tem uma. eu acho assim, né? Quando eu tiver um filho, eu até brinco, eu falo assim, com o primeiro aninho de idade eu quero já dar um kimono pra ele. Porque, nossa, cara, é um esporte muito bonito, é um esporte assim que, igual eu falei, né, a gente, além da luta em si, da defesa pessoal que você aprende, ele ensina os princípios, né, do respeito, da hierarquia, aprende, é como se fosse uma educação paralela ao que você tem na família, né? Então, tipo assim, não que seja obrigação do professor, mas automaticamente o aluno se coloca no lugar de aluno. Aluno no sentido o quê? Ele respeita o professor que é o mais velho, Certo. ele respeita os seus graduados, que são as pessoas mais velhas que ele, então isso já é levado para dentro de casa. Então acho que assim, quanto antes tiver oportunidade, né, igual você comentou sobre o seu sobrinho, não perca tempo, Dan, Sobrinho não, desculpa, eu errei, foi afilhado, meu Ah, é, seu afilhadinho. afilhado, né? Até vi ontem você comentou, né, que tinha, Ontem foi o último dia do ano letivo dele, eu fui lá fazer uma surpresinha pra ele. sim, Mas igual, por exemplo, isso dá um equilíbrio pro indivíduo, né? uhum. A criança já começa a ter esse equilíbrio. Em casa, você sempre teve um equilíbrio, porque eu olho pra você e falo, gente, Deus é tão tranquilo. É isso mesmo, você é assim? Então, né, quando eu era pequeno, Ou né, você é mãe, pai agitado? aí, quando for ver isso daí, eu era um cara muito, muito atentado, digamos assim, né? Atentado no quesito que, não que eu batia, que eu era Não, violento sim. e nada disso, mas eu era muito, muito hiperativo. Hiperativo. Eu não parava quieto, né? E o jiu-jitsu me ajudou a ter esse autocontrole, me ajudou com o tempo, eu fui tendo, né, essa questão até mesmo da disciplina. Eu fico reforçando isso porque foi algo que de fato me fez ter um despertar assim, falar, pô, eu tenho que aprender, eu tenho que saber respeitar meu pai, minha mãe, né? Tenho que saber o meu lugar. Nunca fui um cara de caçar confusão demais na escola, essas Não, coisas, nunca né? vi. Sempre corria disso. Até mesmo porque eu fazia o O, esporte, então, o Deus era o CDF da sala. Ele sentava na primeira né? carteira, o CDF da sala. Então, assim, o que eu pudesse evitar de confusão, essas coisas, eu sempre prezava por isso, né? Mas dentro de casa, às vezes na escola também fazia um pouco de bagunça na hora dos intervalos, assim, Que é da normal, vida, né? né? Que é normal. Mas não foi a vida inteira, não. Foi construindo, né? Construindo com o tempo, assim, eu digo. E eu tenho visto, assim, quando eu vi você na rede social, aí eu vi já você em pódios. Me conta essa Uhum. história, essa parte agora já de você jovem adulto, nessa parte, você retornou, como é que é? Você Então, estava em Goiânia, voltou para terminar o FCAT, isso. engenharia, mas você já falou assim, cara, eu vou retomar. Como é que foi? Ou você chegou algum tempo a ficar parado? Como é que foi essa Não, parte? fiquei muitos anos parado, né? Eu falo que a minha vaga lembrança, assim, é que eu parei com 14, 15 anos. Na época eu peguei a última faixa da graduação juvenil, que era a faixa verde. Após aquilo ali, tinha digamos que uma faixa etária para ser seguida. Sim. A faixa azul, por exemplo, que é a que eu tô hoje, só pegava com 16 anos. Então, O jiu-jitsu é como é que é as coisas das faixas? no adulto são as 5 principais, né? A gente fala é branca, que é a iniciante, azul, que é hoje a que eu tô, que inclusive hoje, né, foi até com uma coincidência, uma grande coincidência, hoje é o dia da nossa graduação na Ah, academia. que legal, Eu boa vou pegar a sorte. faixa roxa, né? Já fui, né? Teve toda a questão do diploma que a gente preparou com o tempo e hoje, coincidentemente, é o dia da graduação, então eu tô indo para a faixa roxa, que é a terceira, e depois dela tem a marrom e a preta. Aí depois da preta, né, quando você se torna professor, depois de, acho que se não me engano, 20 ou 25 anos, você consegue pegar a faixa coral, que é a faixa vermelha e preta, mas isso sim, é só para professores, só para quem, né, não entra nem no quesito competição, que já é mais a minha pegada, né, que eu Certo. sempre gostei, sempre desde que eu era molequinho, Competir. sempre competi, sempre gostei da adrenalina de estar em competição, aquela coisa louca ali, né, aquela dor de barriga que dava antes ali, aquela friozão na barriga antes da E aqui é luta. tanto de gente, né? Nossa, então Aqui é assim, tanto de gente olhando, ou família torcendo, você chegava, antigamente, né, não tinha essa questão, igual hoje a gente tem a facilidade de ir olhar as chaves de luta na internet, né, no site próprio sim. da federação. Antigamente era engraçado, a gente chegava no ginásio, a maioria dos campeonatos era em Goiânia. Aí o molequinho, né, eu com 12, 13 anos lá, chegava, ia procurando meu nome nos cartazes, igual tem vestibular, eles Sim. colavam um monte de cartazes assim, de folha, e a gente saía procurando, lá, faixa azul, faixa verde, faixa verde, faixa verde, Deus, cadê? Pra procurar o adversário, né, e a gente eu ficava, tipo, depois que eu vi com quem que eu ia lutar, eu ficava, gente, que é esse moleque? Ficava procurando ele no ginásio inteirinho. Então assim, nossa, foi toda uma construção, foi toda uma história bem bacana, assim. E aí eu fui, parei com 14, 15 anos, na época eu peguei faixa verde, que é só para quem é infantil, né, e juvenil. Eu peguei a maior das faixas, né, nessa faixa etária. E aí eu parei, porque veio a questão do ensino médio, que eu estava focado, né, estava querendo, assim, ter uma dedicação um pouco maior, e eu era muito fixado, muito
apaixonado pelo jiu-jitsu. Aí teve também a questão da desilusão, um pouco assim, porque os meninos que treinavam comigo na época era o Matheus Garcia, que hoje é o líder da equipe Atrium, né, lá em Goiânia. O Matheus Garcia, não sei se foi Foi aluno meu do senhor aluno. também, né? Ele e o irmão dele. Os dois, hoje o Vinícius também está nos Estados Unidos. Então, assim, os dois que eu tinha como referência aqui, como, né, que treinava junto, que era apaixonado, que todo dia se deixasse a gente estava na academia, seguindo os caminhos deles para fora, né? E eu falei assim, cara, eu tenho que dar os meus pulos, né? E não foi no jiu-jitsu, porque não só por isso, obviamente, tinha outros parceiros de treino também que estavam ali empenhados, mas veio, acho que o principal ponto foi essa questão do estudo mesmo, né? Porque meu pai sempre exigiu muito de mim em questão de nota na escola, né? Para eu me tornar Seu pai pegava no seu pé? pegava muito no meu pé. Porque Era também até o engraçado seu que, é o primeiro filho, né? sim, era até engraçado, né? Eu comento, brinco com os meus colegas de treino hoje, eu falava que na época, se eu não tivesse a cobrança que eu tinha antes do meu pai, no jiu-jitsu era para eu ter conseguido uma faixa, uma graduação muito antes. Porque era assim, na época que eu tinha meus 12, 13 anos, meu pai cobrava nota de mim o quê? Ah, se você não tirar acima de 8 no seu boletim, eu vou te tirar do jiu-jitsu. Que era o que eu mais fazia. Eu tava todo porque ele dia. sabia que você mais gostava aí. Exatamente. Vou Então, tirar o por que doce que dele. se ele não tá tendo nota boa, é porque ele tá dedicando para outra coisa que não precisa, né? Que não é prioridade. Então eu ficava, por exemplo, 4 bimestres do ano, eu ficava 2 treinando e 2 fora. Porque se eu tirasse um 7, um 6, meu pai já me tirava. Aí só quando eu tirava, saiu outro boletim para eu poder voltar pro jiu-jitsu. Então era assim, Caramba! foi uns 2 anos nesse limbo, assim, Tipo né? assim, dava pra imaginar que seu pai sempre foi muito sério. Aí ele falou Sim, assim, agora é bom saber a influência que ele teve sobre você, sobre essa questão. Agora essa semana eu encontrei sua mãe no supermercado. Aí eu tinha mandado mensagem pra você, falei assim, liga pra ele, fala pra ele atender meu telefone. Aí depois você falou assim, Dan, eu trabalho à tarde, de repente eu fico dormindo até a tarde um pouco. sim. Mas assim, eu falo, né, essa questão do meu pai, mas graças a Deus hoje eu me tornei quem eu sou, né? Tô me tornando quesito profissional, tô me formando. Tenho meu caráter definido já, graças ao meu pai, a educação que eu tive do meu pai e da minha mãe, não posso negar isso. E isso serviu até de combustível para eu colocar como meta os objetivos que a gente quer alcançar, por exemplo. Se hoje eu quero, sei lá, conquistar algo, vamos supor, comprar um automóvel. Sim. Eu sei que para isso eu preciso me dedicar, eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso, né, guardar um dinheiro mensalmente. Então são objetivos que a gente vai aprendendo Vai desde a construindo, né? infância, né? Então, por exemplo, se eu queria estar no jiu-jitsu todo dia, eu precisava estudar para ter a nota que meu pai estava exigindo de mim. Então era meio que um requisito que era colocado sobre mim, que eu consequentemente aprendia, né? Forçado ou não, aprendi e hoje tem isso como referência para Você conseguir tem conquistar os irmãos? objetivos. Tem. Meu pai e minha mãe, né, não são casados, nunca Sim. foram, mas pelo lado da minha mãe eu tenho 2 irmãos, que é a Camila, que faz direito, mora em Goiânia, Não, mas já tá nessa idade já de tá há fazer 20 faculdade já. anos. Ela tá Nossa. no terceiro, terminando o segundo, terceiro ano. E tem o Felipe, que tá com 13 anos, hoje mora aqui Que ainda, é só parte materna. só parte materna Parte também. paterna só você. Não, paterna tem a minha irmã também, a Ana Júlia. E Ela tá com 11 tem anos. essa conduta, essa proximidade com o esporte também? Eles, os seus irmãos? Ou não? Só, assim, dos 3 eu digo que é mais o Felipe. A Ana Júlia agora tá começando também, mas são os dois muito novos, né? O Felipe, ele sempre fez escolinha de futebol, sempre gostou muito. E hoje em dia ele faz vôlei. Ele faz, inclusive, com um professor lá Alto do Sagrado. também? Ele assim, tá desenvolvendo, né? Tá crescendo. É, porque acaba que você já era alto, mas você espichou depois que eu te vi já na faculdade, já, alguma Sim. coisa assim. E engraçado também que, falando sobre o jiu-jitsu, né? Ele me ajudou muito a ter essa desenvoltura. Eu cresci muito, eu desenvolvi muito a minha estrutura do meu corpo quando eu estava no jiu-jitsu. Principalmente nessa faixa dos 10 aos 14 anos, que é aquele período que a gente dá a espichada, né? Então o jiu-jitsu me proporcionou isso, seja com alongamentos, não sei se tem alguma teoria por trás, né, da faixa etária que você está fazendo, mas teve sim essa questão do crescimento. Eu desenvolvi muito, eu era franzininho, né? Eu nunca sei de diferente, Mas mas sabe assim. o que acontece? Hoje o que eu vejo, a moçada, a genética mudou demais, Uhum. né? A estatura média do brasileiro, assim, na faixa de 1,60 m, lógico, tinha gente alta, mas hoje mudou muito. Eu acho que hoje a média de altura do brasileiro deve estar em torno de 1,75 m, 1,76 m, que é lógico, porque a gente sempre pensou assim, a minha mãe falava assim pra mim assim, tem que comer, senão você não vai crescer. Eu falei assim, gente, pensa assim, tá? Depois eu falei assim, gente, é genética, não tem como. Porque igual eu falei, meus Aham. irmãos é da altura sua, igualzinho, 1,88 m. E eu fiquei o pequeno lá de casa, que eu era baixinho, mas meu pai era um pouquinho mais alto. Mas eu acho que a estatura do brasileiro, ela, com a alimentação também, que mudou muita coisa, apesar de ter os industrializados, tá? Uhum. Mas mudou muito essa questão da genética.
Delcio, lá no seu Instagram tá escrito assim, sou do axé, tem uma frase sua. Uhum. Qual é a sua religião? Eu sou um bandista. Um bandista, sim, né? A gente fala que é um bandista, mas hoje em dia a casa a qual eu pertenço tem a rama da Jurema também, que é uma religião, digamos assim, uma religião que tem a sua origem lá no Rio Grande do Norte, né? Que a nossa família é hereditária de lá. Então, traz, assim, aquela pegada da natureza. É de família isso? Ou é só você que Não, teve da essa minha família aptidão? tem a minha prima, né? Que inclusive é a Sim, Laura. a Laura, eu já fui Inclusive, lá. ela é esposa do Alexandre, os dois que tocam a casa onde a gente reza. Sim, eu já fui lá. Então, assim, foi por influência deles que eu me permiti conhecer a religião. Eu a vida inteira fui católico, minha família toda católica, toda, tanto lá da parte pai, parte mãe. E aí em 2020, com a perca do meu avô, né, gerou um constrangimento, obviamente, por toda a família, assim. E eu tava até afastado da minha prima, por questões, assim, familiares, por coisas, né, que Sim, aconteceram, motivos coisas pessoais. que acontecem toda a família, gente. Sim. E aí, assim, nesse falecimento do meu avô, eu uso isso Avô como paterno? marco, avô paterno. Eu uso isso como marco porque, de fato, gerou essa reaproximação minha com a minha prima. Porque a gente pensou, poxa, a vida é literalmente um sopro, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, por que que a gente vai ficar com essas Não besteiras, precisa, né? com essas indiferenças? E foi onde a gente reaproximou, ela já era casada com o Alexandre, e aí eles frequentavam uma casa aqui em Pires do Rio. Sim. Frequentavam ainda não, né? Não tocavam nenhuma e tudo mais, só frequentavam como consulentes mesmo, que a gente fala, né? Que é quem vai para conhecer, quem vai para receber um Quem vai pra passe, coisa ele alguma fala coisa. consulente. Consulente, exatamente. Então a gente foi, né? Digamos que altas noites, assim, eu fiquei conversando com o Alexandre até de madrugada, ele me explicando sobre a religião, explicando sobre a questão dos orixás. Quando as você entidades. tá nesse conhecimento, é porque muita gente tem muita gente que pensa que Umbanda é coisa assim, tem a macumba, mas é diferente o conceito que é levado para as pessoas. Você teve esse estigma das pessoas terem um preconceito com você, porque você gosta do que você fala. Por isso que eu fiz questão de perguntar, eu quero que ele fala. Por quê? Porque é importante ele falar para que não seja marginalizado, né? Sim, Colocar com a certeza. margem, né? Que eles colocam Umbanda como sendo uma marginalização, e não é assim. Não, até mesmo porque a questão que o pessoal fala, né? O pessoal faz macumba, faz não sei o quê. Macumba, primeiro de tudo, é um instrumento musical, né? Que veio Sim, lá da Bahia, lá dos africanos, aquele instrumento, tipo um berimbau mesmo, né? É um instrumento musical. Então, o ato de, fulano faz macumba, fulano mexe com espírito, não sei o quê, tem incorporação, aquelas coisas todas. Eu acho que, assim, o preconceito, eu acho que eu costumo falar que é algo muito ruim que o ser humano carrega dentro de si. Porque como que você, Dan, você não tem um conhecimento sobre algo? eu não O posso, que que te dá o direito de você falar sobre algo? não tem como, Entende? não Se você não pode. se permitir, pelo menos conhecer, a ter um mínimo contato que seja, né, uma experiência que seja dentro da casa, dentro da religião, enfim, qualquer ele que seja, por que que você vai falar algo? Entende? Então, assim, antes de eu entrar para a religião, eu nunca tinha ouvido falar nada, eu tenho mais engraçado. É É como se mesmo? tivesse sido um bloqueio durante, sei lá, 20 anos da minha vida. Eu já ouvi falar, né? O máximo que eu já tinha ouvido falar é sobre, sei lá, Zé Pilintra, Iemanjá, que são, né? A Iemanjá como orixá, Zé Pilintra como entidade, enfim. Mas nunca tive a curiosidade de buscar, saber, entender mais, né? Sobre macumba, aquela coisa, não. Então foi tudo muito novo para mim. E principalmente pelo momento que eu estava passando, né? Da perca do meu avô, problemas pessoais dentro de casa Você era muito também. ligado ao seu avô? Muito. Ele era muito cativante. Assim, acho que digamos que ele era o elo mais forte da nossa família. Porque ele que fazia acontecer aqueles domingos, almoço de família nos domingos, né? Toda data comemorativa, Centralizava nele, né? sim. Então ele tinha esse lado bem aconchegante, assim, né? A gente era muito, muito ligado. Não só eu, como todos nós da família, éramos muito apegados a ele. Então foi uma O perca muito seu grande. pai é irmão do pai dos meninos, seu primo? Sim, do Euler, do Isso. Heitor, da Laura também, né? Do pai da Laura. Uhum. Então são eles. E aí, com essa perca, foi um momento assim muito delicado, né? Em contrapartida com outras coisas que vinham acontecendo na minha família também. E me permiti conhecer a religião. Permiti ir um dia, né, em um atendimento, uma gira que a gente fala. Fui uma gira de Preto Velho. E aí eu fui, cara, assim, foi muito, muito confortável, muito aconchegante. Eu senti que era ali o meu lugar, dentro daquela religião, né? Pertencer àquele ali. Foi um sentimento que antes eu nunca tinha sentido antes, né, ainda. E sabe o que eu acho? Eu acho assim que você é um jovem, é novo, você é o estilo que a gente fala padrão. Cara, todo mundo na mídia hoje fala padrão, é o cara padrão. Uhum.
Eu acho, eu achei interessante isso quando a primeira vez que eu entrei no seu Instagram, estava escrito lá, quando você mudou lá, né? Sou do Axé, achei interessante, que aí eu tinha te visto um dia que eu fui lá, né? Uhum, Aí eu falei assim, cara, que legal, Deus. Porque a gente sempre tem aquela imagem errônea que as pessoas criaram na cabeça da gente. E uhum, eu acho que de vez em quando você pode até falar isso é importante, sabe? Você, sim, porque vai divulgar e tirar uma certa forma o preconceito. Igual aquela menina fez, a cantora Anitta fez, colocou isso à prova, aí o pessoal falou, oi, eu já tinha virado uma estrela, né? uhum, Então, isso eu acho importante, isso, porque a gente não pode ter esses preconceitos. Igual, sim, como o Brasil é considerado na Constituição laico, tem que ser laico mesmo. Só que a gente sabe que não é. é, Né? na Na teoria, prática, só na teoria, porque na prática a gente sabe que é. Então eu achei por isso que eu puxei esse assunto. E vi uhum. também que você era vascaíno, né? Que você, parece que você colocou. Então, né, essa questão do Vascaíno aí é uma coisa Porque na hereditária família também. sua é muito Flamengo, não tem isso? Eu tô enganado. Não, só teve uns desvirtuados da família que seguiu o Flamengo, né? Mas meu avô, inclusive, ele era vascaíno. Dois dos meus três tios A são influência foi do vascaínos seu também. avô? Foi. Veio do meu avô e do meu pai, né? Não, sabe por que Consequentemente. que eu falei isso? Porque meu filhado, essa semana eu tava na casa dele. Aí ele falou assim, Dino, que time você torce? Eu falei assim, eu sou Flamengo, mas o Flamengo é por causa do meu irmão, Sérgio, Uhum, que meu irmão foi árbitro de futebol, sempre foi, sabe tudo de futebol, é incrível. E ele uhum, morou na Europa há 6 anos. Então ele ia nos jogos internacionais, fazia tudo. E já gostou do brasileiro também, porque ele é brasileiro, né? uhum. E ele era flamenguista, então teve essa aptidão. Mas acaba que a gente tem sem a influência. Aí meu afilhado falou assim pra mim assim, ah não, gente, você é Flamengo? Aí eu falei assim, eu sou, não, porque eu sou Palmeiras, porque as do avô dele. O avô dele era Hum, palmeirense, então tem aí ele sempre uma pegou referência, né, a masculina referência, né? dentro de casa, na família. Então foi assim, foi por conta do meu avô, né, que ele era muito fanático, aqueles que a gente até costuma brincar, né? Na época ele daqueles que ia dormir 9 horas da noite, mas quando tinha o jogo do Vasco, ele ficava até 9h30 para começar a assistir o jogo, que passava na Globo, né? Passava às quartas-feiras, aos domingos. Então, assim, foi por conta dele, por conta do meu pai também, e que, né, infelizmente, está tendo essa maré de azar aí, digamos, uns 20 anos já, né? Desde que eu nasci, pode contar nos dedos o momento de felicidade que o Vasco me trouxe. Mas é aquela coisa, quem é vascaíno não nega não, porque Não, o a sofrimento é pessoa passado do na time terra não aqui já, nega né? nunca. Já vai, o pessoal até brinca, não, o vascaíno vai direto pro céu, porque o sofrimento a gente já vive aqui na terra já, que, nossa senhora, cada jogo é Eu, uns fios de cabelos a menos. na hora que você estava falando de esporte, eu fiquei curioso para saber um negócio. A gente vê assim, ó, eu tô como leigo, tá? Não Uhum. sei de nada. Você que sabe, quem quer o esportista aqui é você. A gente vê assim, campeonato goiano, campeonato brasileiro. Porque a gente fala assim, mas a gente não teve campeonato brasileiro semana passada, não teve campeonato goiano. Como é que tem uma federação específica para isso? Como é que funciona isso? Então, dentro do jiu-jitsu, tem sim algumas federações, tem as federações estaduais, tem as federações federais e tem as federações internacionais. Nacionais também, né, internacionais. Mas, por exemplo, os campeonatos que eu participei esse ano, né, que esse ano foi a minha volta para o jiu-jitsu de fato, só fazer essa recapitulação aqui, porque a Sim. gente começou e não alencou, né, isso com uma coisa com a outra. Eu parei, eu estava na faixa dos 14, 15 anos, aí foi aquela questão dos estudos e tudo mais, entrei para a faculdade, me mudei para Catalão, né, para fazer o curso, e aí fiquei lá desde 2018, que eu estou em Catalão, vim para Pires, né, teve aquela questão de Goiânia e tudo mais, e somente esse ano, 2024, que eu retornei para o jiu-jitsu. Então foi, digamos que assim, um período de uns 8, 9 anos, pode-se falar, sem Hum. treinar nada, sem, né, jiu-jitsu, sem nenhum contato com jiu-jitsu. Sempre fui apaixonado, assistia vídeos e lutas, sempre acompanhei. Mas Mas você lutar tinha e tipo treinar, adormecido ele em eu você. tinha, Uhum. exatamente, esse lado tinha adormecido. Será que teve Mas, a questão do emocional relacionada ao seu avô? eu acho que assim, pode ser que tenha, mas o do meu avô eu já estava parado, né, há um tempo. Meu avô faleceu em 2020, então eu parei em 2014, 15, já Ah, tinha tá, assim tá, uns 5 entendi. anos que eu estava Aham. parado, né? Então não teve tanta essa ligação, não. Acho que foi mais a questão dos constrangimentos que eu tive durante, né, o período que eu estava treinando, com os meus Sim, sim. amigos indo para outros lugares, né, eu não tendo mais aquele Não teve a contato. motivação, né? Não tive, exatamente. Acho que faltou a motivação para eu ter a continuação ali, a disciplina. Então, somente esse ano eu voltei. E das competições que eu participei esse ano, né, eu voltei engraçado até um ponto, porque quando eu parei na faixa verde. E ela, igual eu comentei, ela só serve para infantil e juvenil. Certo. Então, quando eu voltei, eu já tinha mais de 18 anos, né, sou adulto agora, eu retornei para a faixa branca, porque Que é a primeira que é a faixa, né? primeira faixa. Porque no adulto, você só pega azul, né, quando você tem um tempo e tudo mais.
Então eu não poderia pegar azul diretamente, porque eu não fui graduado. Certo. E aí levou um tempo, eu fui em uma competição, inclusive, foi em abril desse ano, a primeira competição que eu fui até de faixa branca. E aí, assim, não é me gabando nem coisa do tipo, até porque isso não me pertence, mas a minha luta durou 30 segundos. Porque o quê? Eu já tinha Caracas. uma baita de uma, né, Tinha uma base, né? uma bagagem muito grande, né? Sim. Uma base bem feita. Então, quando eu retornei, eu vi que aquilo ali não era o meu nível, né? Que eu poderia alçar novos voos e tudo mais. Aí eu cheguei no professor e falei assim, ó, professor, eu acho que assim, sempre gostei de competição, o senhor me conhece há muitos anos, eu quero ter esse contato assim com outras experiências, até mesmo porque a gente fala no jiu-jitsu tem duas categorias que se luta em campeonato. Tem a qual você luta com pessoas do mesmo peso, que é uma faixa de peso, digamos assim, 6 quilos de diferença. Tem elas, né? Aí tem as classificações, peso pluma, peso pena, médio, pesado, super pesado. Eu lutava de meio pesado, que era de 88 até 94 quilos. Então, assim, tem a categoria do mesmo peso, e tem o absoluto, que é outra categoria, só que é peso livre. Ou seja, eu posso lutar desde com um cara de 60 quilos ou um cara de 140 quilos, igual já aconteceu de eu lutar em alguns campeonatos esse ano. Então, assim, na faixa branca, quase não tem esse absoluto, é só a partir da faixa azul, e é o qual dá a premiação em dinheiro, né? Que é o que Sim. fez eu ter essa empolgação, esse entusiasmo maior por lutar nessa graduação. E aí eu cheguei no professor e falei assim, ó, professor, eu tô querendo, né, tentar aí a sorte aí no campeonato e ganhar, tentar lutar uns absolutos para ver se eu consigo ganhar um dinheiro. Não para aquilo ali ser uma forma de uma renda, mas porque é uma Não, motivação poxa, maior, não, né? mas você é bom nisso, você tem Até que mesmo correr porque, atrás. sim, então assim, foi o que me impulsionou, né? Aí eu cheguei nele e tal, e ele me graduou a faixa azul. Aí eu fui no primeiro campeonato e ganhei categoria e absoluto, já desde o primeiro de faixa azul. E aí, assim, eu fiquei empolgadão, né? Falei assim, cara, teve uma motivação maior também por trás disso, né? Que é toda uma questão. Mas foi isso, foi indo, eu fui nos campeonatos, lutei esse ano, se eu não me engano, 6 campeonatos de faixa azul, ganhei as 6 categorias, Caramba. e dos 5 absolutos que eu lutei 6 campeonatos, 5 eu lutei absoluto, eu ganhei 4 absolutos. Eu só perdi um que eu fiquei em terceiro lugar. Foi um lá de Uberlândia. Os outros, dos 5 absolutos que eu lutei, eu ganhei 4. Então esses 4 eu tive premiação em dinheiro, né? Que eu fui, dentre eles, lutei com atletas muito bons, né? Que são renomados em Goiânia, que são atletas profissionais de fato do jiu-jitsu, mas que, graças a Deus, eu venho sendo agraciado por isso, assim, né? Deus me honrou muito esse ano. Foi digamos que um retorno muito, muito recompensado, Não, é merecedor. muito agraciado. Del, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, quando você vai fazer. Tem uma próxima luta, agora quando? Já tem uma data marcada? Até mesmo porque agora vem a graduação, né? É hoje, né? Que você falou, né? É hoje. Então tem a paralisação, tem toda essa questão. Acredito que a próxima competição deva ser começo de fevereiro, final de janeiro. Não tem uma data fixa assim. Se tem, eu ainda não tenho. Tá, mas aí, por exemplo, você faz um treinamento antes também? Faço, com certeza. Assim, eu queria até ter mais tempo para poder dedicar para o jiu-jitsu. Hoje em dia eu treino aí na faixa de 2, 3, no máximo 3 vezes por semana. Quando dá as 3 vezes, né? Geralmente são 2 vezes só. E eu tenho a preparadora física, que é a Cristiane, que me acompanha na musculação. Ela passa os treinos, monta as fichas de treino voltado É de Goiânia? Não, ela é de Patos de Minas. Foi através da minha namorada que eu tive a indicação dela, né? Ela monta os treinos dela da musculação e passou a montar os meus também. Então, assim, é algo bem bacana, porque agora que ela terminou o bacharel dela, então, assim, eu sou o primeiro aluno dela, né? Querendo ou não, a já distância. Vitorioso, né? Mas, assim, sim, mas eu falo assim, o primeiro aluno dela no sentido do jiu-jitsu. Antes era só atletas, por exemplo, o pessoal quer fazer uma musculação, uma corrida, atletas de outros esportes. Mas do jiu-jitsu eu sou o primeiro. Então ela teve que dar uma estudada para montar meus treinos da forma correta. Então, assim, tem a questão dos treinos básicos, igual eu treino musculação conciliada com jiu-jitsu. Né? Eu treino, sei lá, musculação 4 vezes por semana, jiu-jitsu 2 vezes, enfim. Na semana de campeonato, quando chega, eu largo de mão todo o treino que eu vinha fazendo e tem uma semana focada em preparação. Igual eu faço, geralmente a gente costuma falar que é o full body, né? A gente treina, tipo assim, um dia eu treino peito, costa, braço e perna. Eu faço, tipo, 2 Mas vocês exercícios não de podem. cada. É mito a gente falar assim, não, quem faz luta não pode ser forte demais. Tem isso? Lógico, Do porque assim, alongamento, aquela coisa, questão toda. acaba que a pessoa ser forte demais, digamos assim, toda a estrutura muscular,
compromete um pouco a mobilidade dela, Mobilidade, a isso que eu queria falar. mobilidade. Mas dentro do jiu-jitsu tem até uma falinha que a gente costuma dizer, que é força só é ruim quando é pouca. Aham. Porque quando você compara, você vai no campeonato, você se depara com um atleta do mesmo nível técnico que você, sobressai aquele que é mais forte. Então a musculação ela faz total diferença na hora de, tipo assim, o seu Ah, preparo, né? Então esse trabalho com a Cristiane aí vem sendo muito, muito, eu devo a ela também essa recompensa desse preparo, dessa questão, tipo assim, uma semana antes do campeonato, eu ter essa orientação da parte dela, tipo assim, de fazer esses treinos full body, de diminuir carga, de não ter progressão de carga, de não inventar, né, fazer o básico, arroz com feijão mesmo, que é o que funciona, mas de uma forma mais leve, de uma forma para o corpo não gerar aquele desgaste maior, entende? Então tem sim uma preparação, lógico, poderia ser muito melhor, poderia ter, digamos, a gente até fala, né, o jiu-jitsu ele te causa lesões e lesões. Se tivesse também um acompanhamento com um fisioterapeuta, não que eu não tenha, né, mas assim, se tivesse frequentemente, se tivesse um fisioterapeuta, por exemplo, aqui na cidade que eu pudesse, que proporcionasse essa questão da recuperação, porque nada mais Não. Fisioterapeutas aqui, ó. Aposte no Delcio, por favor. Fisioterapeuta de Pires do Rio, aposte no Delcio, por favor. tem até uns conhecidos meus que é o Leandro, e tem o Lucas também, que vem auxiliando aí, né, no trabalho de Sim. fisioterapia, só que assim, é questão de uma vez por mês, e a gente sabe que quando tá nessa pegada de competição, exige uma recuperação maior. Tem que ser pelo menos uma vez por semana você fazer uma sessão de fisioterapia. Principalmente esse ano, eu fiquei sem competir, fui sem duas competições, sem ir em duas competições, por conta de uma lesão na minha lombar, na coluna lombar, porque com, digamos assim, um desgaste excessivo da coluna mesmo. Foi com sobrepeso em academia, pode ser que eu tenha feito alguma execução errada, mas eu acredito que foi por conta do jiu-jitsu, né, também que impulsionou isso, porque lá a gente acaba fazendo muita força também, porque luta com caras mais pesados, né, então gerou uma lesão na minha lombar, e essa recuperação poderia ter sido um pouco mais rápida, porque a fisioterapia nada mais é que são manipulações, Sim. né, que os profissionais fazem para que seu corpo recupere sozinho. Então, acredito que se eu tivesse esse trabalho presente, igual são, não assim, não é lamentando, mas igual os atletas de Goiânia, por exemplo, atletas que são profissionais, eles têm sim o contato com uma forma mais, digamos, mais fácil, entende? Lá para eles é mais fácil conseguir esse, digamos assim, esse apoio dos fisioterapeutas e tudo mais, né? Então, ser um atleta em uma cidade grande, acredito que seja até mais fácil, por esse quesito, entende? Por ter esse lado profissional de quem está ali agregando para a sua carreira, contribuir um pouco mais. Meu amigo César, fisioterapeuta que eu adoro você, por favor. É um pedido que eu tô vendo pra você. Eu vou te mandar esse vídeo. Ah, então tá. Eu vou tentar, não sei se você já fez yoga? Não, Não? nunca fiz. Eu vou tentar uma vaga pra você no Free, com a Andréa Ghiotti. Ela foi esposa do Dean. Ela voltou para Pires do Rio, eu entrevistei ela a última entrevista foi com ela. Antes da que eu vou jogar hoje de outra parte de terapia. A Andréa dá aula de yoga, ela voltou só para Pires do Rio. Para isso, para ficar com os pais e dar aula de yoga. Ela dá aula de yoga ali perto da Resende mesmo. Ela mora ali, ela dá aula na sala específica, ela mora lá. E ela na yoga, vou te contar, ela morou na Índia há 5 anos. Nossa. Então, eu acho muito importante isso, que vai te dar mais. A gente sabe que você é equilibrado, então eu vou falar com ela depois. Espera que vai vir. Bacana. Coisa boa. Mas eu fico muito feliz mesmo. Bom demais. Delcio, eu tô vendo, sabe o que acontece? Você vai diplomar, vai ser engenheiro, mas você vai seguir no esporte, não tem como. Você pensa em fazer alguma outra educação física, alguma coisa assim? Eu até falo, né? Até brinquei, se hoje eu tivesse uma Hoje em dia todo mundo é professor de educação física. Sem ser. tá muito fácil, né? Conseguir. Não desmerecendo o trabalho, Não, lógico. né, dos profissionais, obviamente, mas assim, sempre foi uma paixão minha, até mesmo pelo lado de ter essa facilidade, esse gosto com esportes, né? E tá no meio, né? Sim, exatamente. Então acho que não deixa de ser uma possibilidade, não deixa de cogitar isso daí. Só que, lógico, tenhamos que ser racionais, né? A gente tem que ter os pés no chão, Sim. até mesmo porque eu preciso me estabilizar, eu preciso conseguir construir uma estrutura, né? Constituir a minha família de uma forma segura, de uma forma tranquila. E, consequentemente, quando eu tiver me estabilizado, quando eu tiver com algo certeza. que seja certo para mim, aí sim eu penso em fazer uma educação física, penso em dedicar para o esporte, mas eu digamos que hoje para mim ele é um hobby. É um hobby no qual eu queria ter mais tempo para dedicar,
mas ele não é uma prioridade na minha vida. Deveria ser, não, eu não sei, mas talvez se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse já uma estrutura, digamos assim, financeira, porque ser atleta, cara, é muito caro. Não adianta você falar assim, Não é barato, não não é é barato, porque é fácil. dedicação, é alimentação, é os profissionais Sim, adequados, né, com para estar certeza. junto com você. Então, assim, a gente tem que correr atrás, tem que, né, quando não se tem uma estrutura financeira, né, cara, digamos assim, o cara quando não é filhinho de papai, quando não tem as coisas de uma forma Sim, muito fácil, tem que correr não é atrás. Nepo Baby, né? A gente tem que correr atrás, tem que trabalhar. Então, durante esse ano que eu retornei para o esporte, foi tudo em paralelo. Foi o serviço, foi a faculdade, foi o jiu-jitsu, foi a musculação, né? Então, assim, eu falo essas 4 áreas porque foram as que demandaram mais tempo de mim, no quesito assim, eu tive que me desdobrar para dar conta das 4. Porque poderia deixar uma de lado? Poderia. Mas dentre essas, eu quis estar presente nas 4. Eu quis e a maioria delas foram necessárias. Igual, por exemplo, a minha faculdade eu preciso terminar. O meu profissional eu não podia deixar de trabalhar, porque né, eu não É terminei onde minha te mantém, faculdade. né? É o que me mantém. Então é isso, cara. Assim, eu penso sim em fazer uma educação física futuramente, mas igual eu falei, eu preciso me estabilizar primeiro, eu preciso me estruturar para poder depois proporcionar esses luxos, né? Porque Setor privado, vamos ajudar o menino, por favor, de Pires do Rio, uma cidade deste tamanho, uma cidade, eu falo Pires do Rio é Índia, é em tanta gente que tem em Pires do Rio. Setor privado, vamos lá, dá uma olhadinha aqui pro rapaz aqui. é muita gente. Délcio, a gente vai trabalhar agora uma questão chamada questionário proustiano. É aquele tal do jogo rápido, a gente fala uma palavra, você pensa, Ah, beleza, certinho? certinho. Vamos lá então, começando aqui. Hum, Família, na base, é tudo para mim. a religião, Religião é o que me mantém aqui, é o que é o que a gente veio para fazer, né? A evolução está baseada nisso. Sem a religião, sem ter um porquê, a gente não. quantas tatuagens? 7. Tem de algum do time? Tem a do Vasco. Nem na panturrilha. É por isso que eu fiz questão de perguntar para ele. É, filhos, Pretendo ter quantos? 2. Acho que um casal aí, né? Depende da vontade de Deus, não pertence a mim, mas tenho vontade sim. Daqui 10 anos. Eu pretendo estar bem na minha profissão, né? Não sei se será na engenharia ou se será um ramo de um concurso público, que também é um sonho meu. Com a minha família bem estável, né? Bem estabilizada e progredindo na minha evolução como pessoa, como aquilo que eu vim para fazer, de fato, que é o que eu descobri dentro da religião. E Seu, com o esporte também, né? Se der certo, ser agraciado, ter me tornado um atleta, ou continuar com esse hobby que hoje eu reconquistei. seu pai. Meu pai é minha referência. Masculina é meu pai, sempre foi, né? Meu melhor amigo, desde a infância. Sempre fez de tudo por mim, mesmo nos momentos mais difíceis. Foi ele quem sempre esteve ao meu lado. Seu avô. Meu avô é referência da nossa família, né? Nosso xodó. Sua Sempre vai. mãe. Minha mãe é uma guerreira. É uma guerreira que tem também como referência e que é a mesma referência para mim também. Não E- como meu pai, porque né, a gente tem esse lado masculino que puxa um pouco, sim, lógico. mas não deixa de ser uma grande guerreira. Tá bom, então. Deus, eu quero te agradecer. Que isso, Muito né? Eu que obrigado. agradeço pela oportunidade. Obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado vocês aí. Eu quero agradecer também ao Felipe Tatuador, aqui do Estúdio Soma. Tá ele e o Samuel aqui para atender vocês, fazer cada coisa maravilhosa. Meninos premiados. Quero agradecer o estúdio aqui, tá bom? E agradecer o Deus. Muito obrigado. Que isso, Dan, eu que agradeço. Obrigado, Parabéns pelo viu? trabalho e parabéns pelo excelente profissional que Tá você bom, é. então. Obrigado, Sucesso. garoto. Até mais. Valeu demais. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu.